Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, acadêmicos. Eu sou Felipe Ascenso, sou professor de mestrado e doutorado no Brasil e nos Estados Unidos e criador e idealizador do método em 10. Felipe, o que é o em 10? Ele escreveu um artigo científico em até 10 horas do zero, independente da sua titulação ou da sua área do conhecimento. E eu estou te mostrando nessas séries de aulas como é possível você também alcançar esse feito lindo e muito, muito importante, que é escrever um artigo científico em até 10 horas do zero. E eu te provei com diversos estudos de caso, que não importa a área do conhecimento, não importa se você é graduando ou doutor, não importa se você tem ou não tem orientador, não importa se você tem ou não tem vinculação institucional, não importa se você tem ou não tem pesquisa, se você tem ou não tem tempo, se você já escreveu algum artigo ou se você não sabe sequer por onde começar. Você está vendo com seus próprios olhos como que 1 em 10 é possível para você. Né? E nessa aula de hoje, você vai aprender como é possível você alcançar 1 em 10, assim, zeradaço de experiência, de tema e de pesquisa. Zeradaço. Ou melhor, no menos 1, no menos 5, no menos 10. Eu vou pegar na tua mão e vou te mostrar isso. É o que aconteceu com diversas outras pessoas e o que traz resultado para a galera que eu tenho a honra de contribuir. Veja só. O que me ajudou muito, 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 que foi uma das coisas que eu percebi que eu não fazia antes, foi o planejamento em si. Porque, assim, às vezes a gente sabe o título, a gente sabe o tema, a gente sabe o que é que a gente vai escrever, mais ou menos, mas, assim, a gente não sabe como exatamente. Quando eu fiz o meu TCC da graduação, nossa, eu demorei muito tempo para poder fazer. E depois, quando eu olhei ele, eu assim, o que é isso, gente? O que é isso? Depois que eu olhei, gente, como assim? Você não acredita, né? Que você levou tanto tempo para escrever e você ainda não escreveu direito. E com 1 em 10 você escreve muito melhor em menos tempo. Eu tive uma tentativa de doutorado e eu estava com dificuldade de escrever também por bloqueio emocional, por conta de um episódio de doença na família. Eu tive que abandonar o doutorado antes de terminar e eu fiquei meio bloqueado, assim, de pegar aqueles dados e escrever de novo, né? E o que eu noto, assim, é quando a gente tem um método e o mundo desaba na nossa cabeça, a gente não consegue pensar direito. Então vai lá, olha no GPS, olha na organização, é isso que eu tenho que fazer agora, se debruça e faz, não pensa. Não precisa ter essa coisa, assim, de lidar tanto com as preocupações. Isso, para mim, foi uma coisa extraordinária, porque quando tu precisa sempre buscar na tua mente a organização, agora, quando tu tem um método, tu simplesmente tira um tempo para organizar. Depois, tu não precisa te preocupar mais com isso. Vai lidar com os problemas, vai lidar com as tarefas do dia a dia, e quando for a hora de voltar para aquela atividade de produção, tu vai lá e vê, é isso que tem que fazer. Não te preocupa, tá ali anotado, não precisa tomar uma decisão mais. Porque essa tomada de decisão, quando a gente está sob estresse, quando a gente está enfrentando uma dificuldade, ela é muito difícil, né? A gente não vê as coisas com clareza. E, sua escrita acadêmica vai ser totalmente diferente a partir dessa aula, como foi para essa galera aí. E você vai ter muito mais segurança para começar também o seu artigo 1 em 10. E lembrando que essa aula tem conteúdos que vão te permitir ganhar um presente que vale mais de 10 mil reais. Então fica atento, eu vou falar sobre isso mais para frente aqui no nosso encontro. Mas antes de entrar no conteúdo, eu quero revisar o que aconteceu na aula 1. Vamos lá. Então vamos revisar o que você viu na aula 1. Você conheceu a ciência por trás do método em 10. Que ele não nasceu de um livrinho, ele não nasceu de uma coisa que eu li por aí, ele, na verdade, é fruto do campo de batalha. Você viu, inclusive, o que é o método em 10. Você viu que, na verdade, apesar do conceito em 10, você escrever um artigo científico em até 10 horas para você publicar no evento, na editora ou na revista que você quiser, você pode usar o método em 10 para qualquer texto científico. Você viu, inclusive, como que eu descobri o método em 10, né? A história do método em 10 se confunde com a minha história. Você viu, conheceu, assim, todas as pessoas que tendem a alcançar melhor 1 em 10, quais são as características dessas pessoas, como que você pode desenvolver essas características,
como que você também pode chegar lá. E você viu que para o IN10 você não precisa sequer ser alguém do mundo acadêmico, pode ser alguém que está querendo ainda entrar no mundo acadêmico, até uma pessoa hiper consolidada, hiper posicionada. Você viu, inclusive, porque o IN10 é para você. Por que ele funciona para você? Por que ele respeita a sua rotina, o seu tempo, número de filhos que você tem, se você é casado, se você é solteiro, a sua idade, enfim, como que isso se encaixa na sua vida? Ele se molda a você. E não você que tem que se moldar o método IN10. Você, então, trabalhou as propriedades e você conheceu as grandes propriedades do método IN10, como agilidade, qualidade e retenção. E, por último, nossa, que aula incrível! Você passou a integrar o movimento Mais Clareza e Menos Mistério, esse movimento que todos nós estamos de mudar o mundo acadêmico. Então, quanta coisa você viu na aula 1? E se você não assistiu a aula 1, vai lá conferir essa aula agora e depois você vem assistir a aula 2, tá? Não adianta você começar agora. Por quê? Se você não assistiu a aula 1, você não sabe ainda identificar o que você está fazendo de errado, para você poder aplicar da melhor maneira o conteúdo que você vai aprender agora. É tipo um quebra-cabeça, cada aula é um quebra-cabeça. Você tem que observar essa sequência, senão você pode perder conteúdo e você não vai ter a transformação que eu estou te prometendo ao longo desse curso. E se você, então, não assistiu a aula 1, vai fazer isso urgente, tá? Porque daqui a pouco ela sai do ar, aí não adianta nada você ver a aula 2, ver a aula 3, fica tudo atropelado e você não vai ter resultado. Então, antes de entrar nesse conteúdo top de hoje, antes de você começar a aplicar a aula 2, volta lá. Agora, eu também quero agradecer. Eu quero agradecer para você que mandou a sua mensagem, né, de como que foi a aula 1. Sabe, foi surreal. Eu recebi um monte de mensagem no YouTube, no Instagram, na comunidade. E assim, gente, são mais de 40 mil pessoas participando desse curso, né? E eu separei algumas dessas mensagens para te mostrar, tá? São, assim, algumas, né? Não dá para mostrar tudo, mas, assim, fiquei muito, muito, muito feliz em receber essas mensagens. Por exemplo, Fábio Ferreira, sou fã há muito tempo. Ah, que legal, Fábio. Feliz em contribuir contigo. Maria das Luzes, iniciar nesse método era o meu sonho. Que legal a gente estar junto nesse momento especial. Maria Pereira de Jesus, super emocionada com os relatos, me motivou a continuar. Poxa, com certeza, né? Só na aula 1, mais de 400 pessoas, né? Que já foram beneficiadas pelo método IN10 e que eu te mostrei lá na aula 1. Olha aí, a Laura, estou muito entusiasmada, me parecia impossível, até que eu achei você. Que lindo, que legal, Laura. Josi, eu lembro que eu poderia ter estado aqui desde o ano passado. A Josi, ela adiou para participar desse curso e tal, mas beleza, cada hora é a sua hora, todo mundo no seu momento. Elaine, estou seguindo suas orientações para o meu TCC. Manda brasa, Elaine, porque o método IN10 funciona para tudo isso. Mirley, cheguei aqui pensando em um IN10, mas vou aplicar tudinho na minha dissertação. Esse tudinho aí, será que é mineiro? É isso, manda brasa, Mirley. Iranice, obrigado, agora eu vou desenvolver escrita. Maria Luísa, não tem ideia do quanto eu estava precisando disso. Daniele, excelente profissional. E a Cris, meus orientadores não nortearam minha pesquisa como eu precisava e agora ela está se reencontrando. Tá vendo? Você está participando de um grande movimento de pessoas, o Mais Clareza, o Menos Mistério. Isso é incrível! Então, muito, muito, muito obrigado. Se o seu carinho não está aqui, se a tua mensagem não está aqui, sinta-se abraçado e agradecido da mesma forma. Eu fico muito feliz em saber que as pessoas estão entendendo o meu propósito, a minha missão. E, se você está viajando sobre qual é meu propósito, a minha missão, que é aquilo que eu prometi lá em Caxambu, e eu expliquei na aula 1, significa que você tem que voltar na aula 1 e assistir. Beleza? Vamos lá. O conteúdo de hoje tem muita coisa. Eu preparei um conteúdo muito especial para você sobre como fazer um IN10 mesmo sem experiência, sem tema e sem pesquisa. Nossa, Felipe, que promessa forte, é? Nossa Senhora, mas você sabe que aqui é tudo campo de batalha, tudo que você está aprendendo é baseado em fatos reais. E, o que você vai aprender é algo simples. Qualquer um
pode aplicar o que você vai aprender. Você vai terminar essa aula e vai falar assim, sério que era só isso? É tão simples assim? É simples sim, mas você tem que pensar 1 em 10 como se fosse um foguete. Foguete, as pessoas passam mais tempo preparando o foguete do que lançando o foguete, né? Eu não sei quanto tempo demora para um foguete para a Lua, mas não devem durar meses, né? Como dura parte da preparação, não é verdade? Então, o artigo 1 em 10 ele tem um design de foguete. E para isso o planejamento é essencial. E o segredo, na verdade, para você alcançar 1 em 10 é você ter uma sequência decisória muito amarrada. Assim como eles decidem o foguete assim, com várias micro decisões antes de apertar o play para o foguete lançar, 1 em 10 você também tem várias micro decisões, várias coisas que você tem que decidir antes. E o planejamento é imprescindível. E agora, se você perguntar, fizer uma enquete anônima com os acadêmicos que você conhece, quanto tempo cada um dedica ao seu planejamento de texto, você provavelmente vai encontrar uma resposta desanimadora. E tá tudo bem, porque você vai planejar agora, você vai entender quais são as grandes decisões. O senso comum é o oposto disso que você vai aprender. O senso comum é assim, você tem que ter anos de leitura, você tem que ter pesquisa, você tem que ter titulação, você tem que ter orientador, você tem que ter vínculo institucional. Não falta gente para colocar minhoquinha na tua cabeça para te impedir de fazer o que você pode fazer e o que você tem condições de fazer se você tiver o método, a estratégia certa. Não falta minhoqueiro por aí colocando minhoca na tua cabeça. E o fato é o seguinte, que você vai aprender é algo que vai te permitir ir para a Lua. E não dá para ir para a Lua de carro, não dá para ir para a Lua de bicicleta. Você só vai para a Lua de foguete. E para isso, você tem um cara aqui super comprometido em te entregar tudo o que você precisa fazer para construir esse foguete. Então, anota aí. O método em 10 é composto por 3 pilares. Então, para você fazer seu foguete, você precisa considerar essas 3 coisas. O pilar número 1 é a modalidade de artigo, assim como você tem várias modalidades de foguete. Então, você precisa pensar qual é a modalidade de artigo que você quer desenvolver. O segundo pilar é a promessa. E esse pilar não tem em um livro neste planeta Terra, porque foi algo que é 100% oriundo, criado, forjado pelo método em 10 e simplesmente é o conteúdo oculto que falta nos mestrados e doutorados do mundo para destravar as pessoas. E terceiro, gestão das leituras e dos dados. Como que você faz a gestão, como que você administra as leituras e os dados. E quando eu terminar de explicar esses 3 pilares, você vai falar, meu Deus, nossa, é muito simples. Não é aquilo que me venderam falando que era misterioso, que tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, tinha que não sei o quê. É isso mesmo. Você vai ver a simplicidade do método. Depois que você tem tantas pessoas que aplicaram ele, né? Isso me deu a oportunidade de economizar teu tempo. Tá? Então vamos lá. Pilar número 1. Modalidade de artigo. O que é isso, Felipe? Apesar de se falar de artigos científicos, nós temos diversas modalidades. Tudo bem que em certas áreas do conhecimento, 2 ou 3 modalidades predominam, em outras áreas, né, mais 2 ou 3 diferentes predominam, e está tudo bem. Mas as modalidades são diferentes. E olha só, eu estou trazendo aqui alguns exemplos de modalidades. Tá, você tem comunicação de pesquisa, que em geral está apresentando aí uma pesquisa, o próprio nome diz, o artigo teórico, o ensaio, a revisão sistemática, a revisão integrativa, resenha, relato de experiência, e tem uma novidade aí que surgiu principalmente por conta do Covid, muitas revistas passaram a adotar com essa ideia de temas emergentes, né, temas muito quentes aí, que ainda não tem muita pesquisa, como o próprio Covid foi em 2020, né, é a ideia de comunicação breve, ou seja, artigos menores, mais compactos, apresentando resultados parciais em função do seu tema ser emergente. Ou seja, várias modalidades. E o que você encontra às vezes por aí são
pessoas te ensinando ou sites te ensinando uma delas, e não necessariamente elas funcionam para você. Por que funciona você adotar esse pilar de escolher a modalidade de artigo? Se você não define a modalidade, você não sabe qual estrutura é a mais adequada. Tá? A vírgula saiu errada, inclusive, ali. Você não sabe qual é a estrutura mais adequada. E aí você fica perdido, porque você veste a roupa errada no artigo, você veste a estrutura errada no artigo. E o que acontece é que isso gera frustração, isso gera bloqueio, e provavelmente seu artigo vai estar ruim. Simplesmente porque você não teve um processo decisório adequado. Né? Isso é o que muita gente procura conteúdo na internet não sabe. Fica lá olhando na internet, aí viu um post de Instagram, ou viu uma informação no Google. Estrutura de artigo científico. Não existe estrutura de artigo científico em abstrato. Só existe estrutura de modalidade de artigo em específico. E aí os conteúdos de internet dos falsos gurus acabam te prejudicando, acabam te paralisando. Por quê? Porque simplesmente você não sai do papel e você veste a roupa errada no seu artigo. E tem gente até titulada, sabe? Pessoas que estão em posições em universidades públicas e privadas, pessoas que orientam alunos, mas que simplesmente não sabem escolher a estrutura mais adequada para o seu artigo. E aí vestem a roupa errada e ficam travados. Por quê? Porque, em geral, o recrutamento de professores, ele usa muito o esporte da titulação e o esporte da docência. É óbvio que eu estou usando esporte entre aspas, né? Ou seja, titulação, sala de aula. Mas não necessariamente o esporte da produção acadêmica ele vai dominar. Não é porque ele deu uma excelente prova de aula, né? Não é porque ele respondeu adequadamente a questão lá que foi perguntada numa prova de um concurso, de uma seleção para uma universidade privada, que ele vai dominar a arte da produção acadêmica. E o que acontece é que você tem até pessoas tituladas e com posições importantes em universidades que simplesmente não estão conseguindo progredir nessa questão. Vamos ver uma aplicação prática. Olha só, comunicação de pesquisa. Um artigo de comunicação de pesquisa. Qual é o grande motivo dele existir? É a demonstração de resultados de pesquisa qualitativa ou quantitativa, ou os dois, né? Quali e quant. Então, a comunicação de pesquisa presume-se que você vai apresentar dados ali. Se vão ser dados produzidos por você ou dados produzidos por terceiros que você vai referenciar, é outra decisão. Mas ele veste um tipo de roupa, tá claro? E qual é a principal vantagem de uma comunicação de pesquisa? Maior aceitabilidade em revistas, né? Em geral, essa é uma grande vantagem. É mais aceito em revistas. Pelo menos as diversas áreas do conhecimento têm muita aceitabilidade de comunicação de pesquisa. E qual é a principal desvantagem? Né? Pesquisa científica prévia. Então, esse é um tipo de artigo que depende de pesquisa, mas não são todos que dependem de pesquisa. Esse é um exemplo de artigo que depende de pesquisa, depende de uma fase o quê? De produção de dados, se é você que vai produzir, ou de sistematização de dados, se você vai pegar dados de terceiros, e de análise de dados. Então, essa é a principal desvantagem. Se você precisa de rapidez, talvez essa modalidade não seja mais adequada. Às vezes você vai se candidatar a um mestrado, a um doutorado, e a candidatura é daqui a 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses. A comunicação de pesquisa, em função da natureza dela, de exigir a produção de dados, talvez não seja a melhor opção. E olha só, a estrutura comum de comunicação de pesquisa, sobretudo em ciências da vida, ciências da terra, ciências exatas, ciências, enfim, as áreas que são, entre aspas, chamadas de áreas mais duras, tá? Introdução, materiais e métodos, resultados, discussão e conclusão. Não é nem a estrutura de comunicação de pesquisa que a gente vê mais comum nas ciências humanas e nas ciências sociais aplicadas, por exemplo, ou na linguística e por aí vai. Mas essa é uma estrutura comum nas exatas e nas ciências duras. Introdução, materiais e métodos, resultados, discussão e conclusão. Olha só como que essa estrutura ela é totalmente diferente de outros tipos de estrutura, como a de um artigo teórico. Quer ver como é que funciona um artigo teórico? Olha só, vamos falar aqui do artigo teórico. Qual é a ideia do artigo teórico? Demonstração de discussões autorais ou temáticas que ajudam na compreensão, pesquisa e ou análise de algo. Né? E aí que entra uma coisa muito importante, né? Existe um senso comum no mundo acadêmico de que artigo teórico você tem que vestir a camisa de um autor e você tem que analisar as coisas, fazer as discussões vestindo a camisa do autor como se você tivesse que
aderir à teoria do autor e se anular enquanto autor, tá? E, na verdade, existem dois tipos de artigos teóricos. Olha só. Um artigo teórico autoral, outro artigo teórico temático. No artigo teórico autoral, eu pego um autor que tem uma matriz teórica e eu vou lá e analiso ele de cabo a rabo. Tá claro? Então, eu vou fazer um pente fino nessa teoria. E vou, é óbvio, né, vestir o chapeuzinho do autor se eu for analisar algo, considerando a sua matriz teórica. Então, vamos supor, eu vou analisar o Marx, então eu vou fazer um artigo teórico pegando todas as bases do Marx, vou analisar os livros do Marx, os textos, vou fazer uma imersão no Marx. Agora, existe o artigo teórico temático, tá? Em que você não veste a camisa de um autor. Você, na verdade, tem um tema, e esse tema tem uma constelação de autores que vão discutir sobre aquele assunto. Por exemplo, a área que eu muito pesquiso, a judicialização da saúde. Nessa área não tem um autor que fez uma teoria sobre judicialização da saúde. Por quê? Porque isso é um tema mais empírico, né? Eu produzo muitos dados sobre esse tema. Então, faz mais sentido eu falar de outra maneira, né? Falar que, na verdade, você tem um conjunto de autores que orbitam em torno de um mesmo tema, que é a judicialização. Na maioria das situações, você fica perdido. Por quê? Porque você fica querendo fazer artigo teórico autoral, quando, na verdade, você quer, no fundo do coração, artigo teórico temático, né? E isso te trava. Mas vê que é totalmente diferente da ideia de comunicação de pesquisa. Principal vantagem do artigo teórico, você tem uma maior proficiência em determinado autor ou matriz teórica. Então, se você vai escrever uma dissertação, uma tese, e você precisa ganhar mais caldo num autor ou num conjunto de autores, você fazer um artigo teórico é interessante, porque aí você já começa a se ambientar mais, a assumir mais as rédeas, controlar mais essa matriz, né? Agora, qual é a principal desvantagem? Você tem que considerar a obra do autor. Né? Tem gente que quer fazer artigo teórico lendo um livro do autor. O autor deixou 50 livros. Aí a pessoa quer ler um livro. Não dá. Né? É muito pouco. Tá claro? Você não vai contemplar toda a teoria do sujeito num livro. Você precisa abordar mais. Eu, por exemplo, tenho um artigo teórico sobre um autor do século XIX chamado Tocqueville, que não só analisei os livros do Tocqueville, mas analisei as cartas do Tocqueville. Porque nessa época, né, era muito comum ter a comunicação por carta e por aí vai. Né? Então, analisei até as cartas. Você tem que considerar o todo. Você não pode pegar uma fatia de pizza e falar, ó, é isso aqui. Até porque, às vezes, o autor, né, ainda mais quando ele é um autor muito renomado, ele tem até fases, né? Ele tem até momentos diferentes da sua própria vida. Então, essa é a desvantagem. Agora, veja como que é a estrutura de um artigo teórico, né? Em geral. É uma introdução, depois tem o capítulo teórico mais abrangente, aquele mais abstrato, em geral com 3 tópicos dentro dele, né, ou subseções, né? Às vezes chama de capítulo, às vezes chama de seção, às vezes chama de tópico, às vezes chama de subseção. 1.1, 1.2, 1.3, depois um capítulo teórico menos abrangente, 2.1, 2.2, 2.3, e considerações finais. Viu a diferença para a comunicação de pesquisa? Totalmente diferente. Aqui não tem metodologia, resultados. Não faz sentido isso. Então, são dois exemplos de artigos que atraem estruturas diferentes, que têm vantagens e desvantagens diferentes e que funcionam para você de acordo com o seu momento. O que você não pode é pegar a roupa de um e colocar no outro. Benefícios desse pilar da modalidade de artigo, de você focar nessa decisão da modalidade de artigo. Você tem uma economia enorme de tempo, claro, porque você não veste roupa errada em artigo. Isso te ajuda, inclusive, a definir a promessa mais adequada. Quando você tem um artigo teórico, você não pode ter uma promessa empírica. Você tem uma disjunção, você tem um curto-circuito entre a promessa e a modalidade de artigo. Tá, então, te ajuda a decidir melhor a promessa, te dá segurança, claro, muita segurança, porque você começa a falar, cara, vou fazer 1 em 10, já vesti a roupa certa aqui do artigo, já comecei bem, não comecei batendo cabeça, e te empodera para explorar diversas modalidades. Eu tenho a oportunidade, inclusive, de treinar pessoas que estão se desafiando a escreverem artigos de todas as modalidades. É o caso do Leon, que é das ciências biológicas, né? E tem mais artigos ele, né? Que são aquela estrutura mais clássica que eu mostrei de comunicação de pesquisa. E agora ele resolveu fazer todas as modalidades de artigo. Então já está escrevendo ensaio, que é um outro tipo de artigo. Tá vendo? Então, só tem benefício. Vou dar um exemplo também aqui, ó. O exemplo da Anne.
a Anne, que é do direito, tá? E ela fez um em 10 com um ensaio. Ela falou assim, eu não, vou fazer um em 10 com um ensaio aqui, que é um artigo que eu quero, que está mais alinhado com a minha promessa também está mais alinhada com ele, e foi lá e escreveu um artigo, um em 10 com ensaio. A mesma coisa a Pamela, só que a Pamela não foi para o ensaio, ela foi para uma espécie de artigo teórico, né? E aí ela foi lá para o artigo teórico e mandou brasa no artigo teórico, a Pamela, que é da psicologia, né? E ela fez uma análise muito legal sobre psicologia da sobrevivência. Então, veja que isso se molda ao seu momento, isso se molda ao seu contexto. E observa que para escolher a modalidade de artigo, você não depende da sua área, depende de você saber escolher, não depende da sua titulação. Eu comecei agora, eu sou graduando de primeiro período, ou doutor já, não depende. Tem doutor que não sabe escolher modalidade de artigo e tem graduando que também não sabe. Independe do seu tempo, é uma decisão simples que você toma em função da promessa que você quer desenvolver. Não depende de orientador, inclusive tem orientador que não sabe esse processo decisório. Independe de vinculação institucional, independe de experiência acadêmica, independe de pesquisa prévia. Se você vai para um artigo na modalidade de ensaio ou um artigo teórico, você independe de pesquisa prévia. Você tem, inclusive, bastante liberdade para escrever sem você contemplar uma fase de pesquisa, tá? Então, veja que você também vai poder usar a modalidade que melhor se relaciona ao seu momento. Isso não tem preço, só depende de você decidir qual modalidade funciona para você e ponto. E mais, não é o seu último artigo do universo. Então, você pode começar por uma que você mais quer ter intimidade ou mais gostaria de ganhar intimidade e depois você parte para outras, como foi o caso do Leão que eu mencionei. Tá? Então, isso é muito bom, porque você desenvolve competência e habilidades em diferentes modalidades diferentes. Eita! Em diferentes modalidades diferentes. Ficou legal isso daqui, hein? Deixa aí, editor, deixa aí para a galera rir um pouco aqui da minha cara. Tá? Vamos lá! Segundo pilar é a promessa. Segundo pilar é a promessa. Isso daqui é uma das coisas mais preciosas que tem do método 1 em 10. Tá? E hoje, não dá para fazer 1 em 10 se você não sabe fazer promessa. E não dá para fazer um em 10 se você não está observando a sua promessa integralmente em todos os momentos em que você escreve. 1 em 10 depende de promessa. E a promessa tem que estar muito alinhada planetariamente com a modalidade de artigo. Se não está bem alinhado, você já não vai fazer um artigo de qualidade, com alta retenção, em até 10 horas. Então, vamos falar sobre promessa. O que é isso, Felipe? Promessa é o ponto de partida e o ponto de chegada do seu artigo. Felipe, como assim? Tudo remete à promessa. O seu título remete à promessa. Sua introdução remete à promessa. Os seus capítulos todos, suas seções, subseções, tudo remete à promessa. A sua conclusão remete à promessa. Por isso que ela é o ponto de partida, porque ela gera tudo. E tudo remete a ela. Por isso que ela também é o ponto de chegada. Então, qual é o problema hoje dos acadêmicos? É que, em geral, ficam perdidos com fuga de tema, com dados que não precisavam estar lá, com citações que não precisavam estar lá, com capítulos ou tópicos que não precisavam estar lá. Por quê? Porque faltou a promessa. E aí, se você não tem a promessa, você não consegue, de fato, estabelecer o que precisa estar dentro e o que não precisa estar dentro. E mais, você ainda gasta energia por conta disso. E, tem um ditado, né? Não sei se você já ouviu falar esse ditado, né? Mas dizem que é da época do Império Romano, né? Então, todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levam a Roma. E aí, eu quero, aqui na licença poética, né? Falar, todos os caminhos levam à promessa. Todos os caminhos levam à promessa. A promessa tem que estar claríssima na tua cabeça. Tudo leva à promessa. Não existe uma linha que não seja para ajudar a pagar a sua promessa. Não existe nada que vai entrar dentro do seu texto que, sabe, seja fora de propósito. Tudo tem que pagar a promessa. Ela é como se fosse marteladinha, sabe? Quando você vai martelar o prego, e aí você vai martelar o prego, mas a primeira marteladinha não foi em 90 graus. Então o prego já entrou na parede meio torto. É exatamente isso a promessa. Se você deixa o prego torto e na primeira marteladinha, não adianta o que vem depois. Não tem marteladinha que resolva. Todas as suas marteladinhas seguintes não vão ser boas. Ou
vai ficar torto na parede ou o prego é que vai ficar torto em si, tá? Então, a promessa é aquela marteladinha em 90 graus que, ó, o que vem depois é só martelada que está bem orientada porque você fez uma promessa claríssima, super específica, que você vai pagar em 90 graus exatamente. Então, nada pode fugir da promessa. Tudo tem que estar relacionado à promessa. E essa marteladinha tem que estar muito bem dada. E eu criei esse termo porque eu via justamente isso, essa enorme dificuldade das pessoas com fuga de tema, com coisas, sabe, totalmente laterais dentro do artigo, coisas totalmente, sabe, desnecessárias, e a pessoa só perdia tempo com isso. E muita gente, na verdade, perde tempo porque confunde artigo com tema. Quando eu te pergunto sobre o que é o seu artigo e você responde o tema e não a promessa, você provavelmente está numa enrascada. Provavelmente você está deixando qualidade do seu artigo na mesa e você está provavelmente gastando energia. Então, é algo de fato muito importante essa questão da promessa. E não está em nenhum livro, nenhum curso, nenhuma universidade. Né? Isso daí é algo que não existe. Não existe um projeto de pesquisa lá parte promessa. Mas se você fizer a promessa antes, o seu projeto de pesquisa vai ser muito melhor. Não existe no artigo a parte de promessa, na estrutura do artigo. Porém, se você fizer a promessa do jeito que eu te falo, você vai ter uma promessa muito melhor. E tem gente titulada que trava porque não sabe fazer promessa. Simples assim. E tá tudo bem se você é titulado e não sabe fazer promessa, tá? O mundo acadêmico, em geral, não discute isso, né? As pessoas não compartilham conhecimento sobre isso. E aí o que acontece é que a gente fica com essa pendência aí para fazer promessa. E por que promessa funciona? Ó, primeiro, antes de eu te mostrar uma promessa em ação, eu vou resolver já o teu problema de tema. Por que você quer resolver um problema de tema? Porque tem gente que está zerado aqui com o tema. E você vai ver que o tema é só uma faísca. O tema não alimenta a barriga. O tema, como você viu, é um sabotador. Você só fica voando em círculos. Mas como talvez, nesse momento dessa aula, algumas pessoas estejam ainda sem tema, eu quero já ajudar a pessoa. E olha só, vamos embora aqui resolver teu tema rapidinho, tá? E você vai ver que é muito simples resolver tema. E aí, o que você vai avançar e que você vai falar assim, de fato, só o tema não adianta de nada. É quando eu te explicar a promessa. Então, ó, tema. Tema é só uma faísca, não alimenta a barriga, e eu vou te ajudar a resolver teu tema agora. Você que está zerado, você que não faz nem ideia de qual tema você vai escrever, você está zeradaço nesse momento, e você quer fazer a sua primeira promessa, mas tem que passar pelo tema, então, vamos embora resolver o teu tema rapidíssimo. Olha só, como ter temas infinitos? Eu vou te falar um negócio simples para você ter temas infinitos e você avançar ainda agora nessa aula com a sua promessa. Como ter temas infinitos? É isso que eu vou te ensinar agora. Primeiro, você pode ver a revista da sua área do conhecimento. Vamos supor, tem várias revistas, claro, né? Mas você pega aquela no Google que está relacionada à sua área do conhecimento. Vamos supor, Revista Brasileira de Enfermagem. Tá, você é enfermeiro, Revista Brasileira de Enfermagem. Ou Revista Brasileira de Administração. Você é administrador e pega lá a revista. Ou seja, pega uma revista que tem uma relação muito próxima com o nome da sua área do conhecimento, a denominação da sua área do conhecimento. E aí o que você vai fazer? Você vai ler o sumário da revista. Ali você vai ter tema. Você vai ter um monte de tema. Você pega o sumário atual. Ai, Felipe, não tive nenhum tema que me apeteceu. Né? Nenhum tema que me despertou paixão, me despertou interesse, ou nenhum tema que é uma grande oportunidade de discutir. Então, simplesmente não curti. Tá tudo bem. Vamos embora aqui. Vai para o volume anterior. E vai para o volume anterior. Assim, eu diria que você tem temas infinitos e é impossível você travar nisso. Né? Olha só, peguei, por exemplo, aqui de olhômetro, tá? Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. Peguei aqui, aí olha só. Artigos mais recentes, salinidade da água e temperatura do ar nas características de produção dos órgãos de codornas. Aí vem outro, fertilizante organomineral como alternativa para aumentar a produtividade e qualidade da batata. Tem outro ali interessante, não sei nem explicar o que é isso. Resposta do feijoeiro à reinoculação de risóbio em cobertura. Exemplos. É impossível de você ficar sem ideia de tema. Mas vamos supor, estou sem ideia de tema, Felipe, não deu certo. Eu não consegui
Vamos lá, eventos da área. Entra no Google e coloca Congresso de Educação, se é a tua área de educação, Congresso de Direitos, tua área de direito. Bota lá o seu tema e pega um evento da área. Né? Por exemplo, esse daqui, o CAEDUCA, que é o Congresso Internacional de Altos Estudos em Educação. Olha o que você vai fazer. Você vai na parte dos anais ou dos livros do evento. Ó, o CAEDUCA tem vários livros. Você baixa um livro desse, do Congresso, com todas as apresentações, olha o sumário, ali você tem ideia de tema. Assim, já era impossível você entrar nas revistas e não achar tema. Agora, você ainda entrando nos congressos e continuar não achando, assim, é impossível, é impossível. Eu acho nem que você queira. Mas vamos lá, Felipe do céu, eu não achei também congresso nenhum. Beleza, vamos embora. O Google vai te ajudar, mas não é qualquer Google, não. Google Trends. O que é o Google Trends? É quando você fala assim, Google, se eu te der uma palavrinha, você me mostra se essa palavra está mais relacionada o que essa palavra mais está relacionada? Quais são as palavras que mais aparecem ao redor dela? Você me dá umas ideias, Google, se eu te colocar uma palavra aqui? Eu, Google, tá bom, eu te dou uma ideia. Que é o quê? O Google Trends. Então, você entra lá, é gratuito. Aí você coloca a palavra que você gosta, que você mais gosta da sua área do conhecimento aí, que você, de repente, se vê trabalhando, e o Google faz o trabalho para você. Olha só, eu coloquei geosmina. Geosmina. E olha o que o Google me mostra, o interesse por essa palavra ao longo do tempo, né? É muito interessante, porque geosmina, para quem não sabe, é aquela alga que dá no verão e tal, acontece muito na minha cidade, do Rio de Janeiro, né? Não é por acaso que a busca em janeiro é enorme pela geosmina, né? Inclusive, só esse Google Trends aqui gera um artigo, se você quiser, tá? Com bancos de dados secundários, ó, de casa. De casa. Olha aí, o interesse, o Rio de Janeiro pesquisando muito, né? Que o Rio de Janeiro sofre aí com geosmina, tá? Então, olha aí, interesse, você vê assuntos relacionados, ó, geosmina enquanto composto químico, água, composto químico, a SEDAI, né, Companhia de Água e Esgoto. Então, tá aí, ó, você tem ideia à vontade. Eu estou fazendo um exercício rápido para te livrar desse negócio de tema. Tema não alimenta a barriga, tema é só a faísca inicial. Você decidiu o tema, o que você tem que avançar? É na promessa. É a promessa que alimenta a barriga. É a promessa que é a substância. E a promessa é o norte que você precisa para não bater cabeça no seu 1 em 10. É isso que você precisa. Vou te dar uma aplicação aqui prática, que a gente mata a cobra e mostra a cobra. Vamos conferir algumas promessas que tendem a ser inadequadas, tá? Olha só, promessas que tendem a ser inadequadas. Toda promessa começa com eu prometo, tá? Eu prometo. É importante você começar com eu prometo. Eu prometo analisar a sustentabilidade territorial e cidade digital estratégica. Olha como é que essa promessa está ampla. Sustentabilidade territorial, cidade digital estratégica é muita coisa, too much. É muito amplo isso, né? Então veja como que não é recomendado. Por quê? Porque você vai ficar ali travado. Parece até tema, né? Parece até tema. Eu prometo analisar como é a democracia no Brasil. Ó, o problema aqui é outro. Você tem aqui um tiquinho você tem um cheirinho de empiria, de comunicação de pesquisa. Eu quero ver como é a democracia. Agora, qual é a questão? É que é muito amplo, né? Como que eu vou ver a democracia no Brasil, ainda mais para um artigo que, em geral, é o tema de curto alcance? Né? Como que eu vou ver isso? Sabe? Então, é uma promessa muito ampla e não está claro aí como é que vai ser essa produção de dados sobre democracia no Brasil. Eu prometo refletir sobre estética, ética e política, verificando como se manifestam esses 3 grandes campos. Mais uma coisa muito ampla. Um desses campos já seria amplo, você imagina os 3 juntos. Né? Estética, ética e política, como se manifestam. Nossa, você imagina isso no artigo. Né? É muito pequeno o espaço. Quem sabe, talvez, eventualmente, numa tese de doutorado. Eu prometo investigar a presença de uma teoria da escrita na obra de uma escritora cujo texto e discurso autorreflexivo declara que não há literatura. Que escritora? Que texto? É um texto ou é a obra como um todo? Né? E declara que não há literatura. Como que ela diz que não há literatura? Ela fala expressamente? Ela fala indiretamente? Está imprecisa essa promessa. Tá vendo?
Agora, olha só, vamos conferir alguns exemplos de promessas que tendem a funcionar melhor, tá? E é só um exercício, tá? Porque nós sempre podemos ir além nas nossas promessas, tornando-as mais específicas, mais simples, mais precisas, mais executáveis, tá? Mas olha só, para você ver o contraste, beleza? Eu prometo mapear as percepções e atitudes de profissionais de saúde no que concerne ao cuidado de pacientes terminais com câncer no Hospital XYZ. Olha só, estou prometendo que é uma comunicação de pesquisa com método de estudo de caso e focando no Hospital XYZ, percepções e atitudes dos profissionais de saúde com a galera paciente terminal. Eu não estou falando sobre cuidados em saúde na América Latina. Tá claro? Olha a precisão, olha a executabilidade, olha a simplicidade, olha a especificidade se manifestando. Eu prometo testar o método de espectroscopia de bioimpedância, utilizando o modelo da capacitância de membrana a partir do modelo elétrico da fermentação. Observa o encadeamento de ideias. Eu vou fazer esse teste, né, com este método e eu vou usar esse modelo a partir de um outro modelo. Todos com conceitos precisos, conhecidos por aquele campo do conhecimento, e não coisas abstratas. Eu prometo analisar se as reações químicas oriundas do composto XYZ causam a corrosão em nível ABC. Olha aí, comunicação de pesquisa muito clara também, né? Então, ó, eu quero ver se a reação química, que junto aqui esse negocinho aqui, causa corrosão em nível ABC. Acabou. Olha a precisão, a simplicidade, não é uma viagem, não é um negócio impreciso. Benefícios de fazer promessa. Você viu a simplicidade e, ao mesmo tempo, a necessidade de você fazer algo mais específico? Você economiza um tempo absurdo quando você tem uma promessa específica, clara, executável, simples. E ela, inclusive, te ajuda a estruturar o artigo sem fugas. Por quê? Porque os seus capítulos têm que pagar promessa, os seus tópicos têm que pagar promessa, os seus argumentos têm que pagar promessa, o seu título tem que pagar promessa, a sua introdução tem que pagar promessa. Você não tem fuga, você não tem plágio, você tem segurança, pelo contrário. Você fica empoderado para escrever. Você, pô, cara, eu mando bem nessa parada aqui, porque você tem clareza do que é a sua promessa. E serve como um critério do que entra ou não entra no artigo. Então, o que é um tópico, né, ou uma subseção? É um conjunto de argumentos. O que é um capítulo ou uma seção? É um conjunto de tópicos. O que é uma promessa? É um conjunto de tudo que está lá no seu texto. E, desde o nível micro, que é um argumento, até o nível macro, que são os capítulos, tudo tem que estar orientado para a promessa. O seu texto fica com alta qualidade. E dá tempo de fazer 1 em 10. E ficar com texto de qualidade que retém leitores. Exemplo disso foi a Samira. E foi muito legal esse caso da Samira, ciências ambientais. Então, ela vem de uma modalidade de artigo e de um tipo de promessa mais de comunicação de pesquisa. E aí, junto com a Alexandrina, que é da Engenharia de Biosistemas, e a Solange, que é de Ciências Biológicas, ela fez 1 em 10 e foi incrível, porque ela simplesmente passou a dominar outras formas de comunicação de promessa e de modalidade de artigo, justamente porque implementou a promessa no seu dia a dia. E ela conseguiu, então, fazer um artigo que se assemelhava muito mais a um artigo teórico ou a um ensaio, mesmo sendo de uma área, entre aspas, um pouco mais dura. Tá vendo? Então, você ganha essa versatilidade, você passa a assumir as rédeas da sua produção acadêmica, isso é incrível. A Lena é da matemática, e aí ela também teve formação em pedagogia, em administração, e a Lena fez 1 em 10 com ensaio. Olha que legal. Então ela sai de uma promessa mais dura, né? E ela vai para uma promessa um pouco mais ampla. E, ao mesmo tempo, precisa, simples, executável. E ela consegue fazer não só 1 em 10, mas 1 em 10 numa modalidade de artigo que, às vezes, não era a modalidade mais comum da sua área do conhecimento. E eu gosto de mostrar esses modelos e esses exemplos que são atípicos, né, que a pessoa sai da área do conhecimento dela, do que é mais clássico da sua área, para você ver como que essas pessoas passaram a ter o quê? Autonomia, assumir as rédeas
da sua produção acadêmica. E observa que, mais uma vez, não importa a sua área, não importa a sua titulação, não importa se você tem muito tempo ou pouco tempo, não importa se você tem orientador, não importa se você tem vinculação institucional ou não tem, se você tem experiência acadêmica ou não tem, se você tem pesquisa prévia ou não tem, se você tem filho ou não tem, não importa nada disso, é só você aprender a fazer promessas simples, específicas, executáveis, e você chega lá. E isso, convenhamos, qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. Não é essa coisa que tem que ter isso para fazer. Qualquer um pode fazer. Só depende de você saber decidir qual promessa melhor se relaciona com a modalidade de artigo que você escolheu. Então, você vai decidir a modalidade e você vai analisar qual promessa você pode fazer que melhor casa planetariamente com a modalidade de artigo XYZ. Olha só o processo da história, como é que fica simples. Pilar número 3, gestão das leituras e dos dados. Pilar número 3, gestão das leituras e dos dados. Aqui você vai ver como que o Win10, assim como o foguete, faz muita diferença o que você decide antes. Então, você já decidiu antes a modalidade, já decidiu a promessa, e agora você vai coordenar suas leituras e dados para que você possa pagar a sua promessa. Se a sua promessa está imprecisa, não adianta. Se a tua promessa está vestindo no artigo errado, não adianta. Por isso que a gestão de leituras e dados vem depois da promessa, porque você consegue com mais clareza definir o que você vai ler, o que você vai separar para o seu artigo. Tá? O que é isso, então? É uma preparação diferente da execução. Então, a gente está falando aqui do que você está fazendo antes do seu artigo Win10, né? São os pilares do método Win10. E aí, essa preparação envolve você já administrar quais serão as suas leituras e quais são os dados que você vai usar. Né? E muita gente confunde essas etapas. Se você observar na internet, muita gente confunde a etapa de preparação com execução. A ponto de você ver pessoas te aconselhando na escrita de artigos, misturar problema de pesquisa, objetivo geral, que são perguntas de pesquisa, com a escrita do artigo em si. Tem gente que põe de maneira justaposta pesquisa com a execução e fica uma confusão e você que paga essa conta. Então, tem certas coisas que você precisa fazer antes. Leitura e a pesquisa. Se o teu artigo pede pesquisa. O Win10, qual é o conceito? Escrever um artigo científico em até 10 horas. Não é pesquisar, não é ler, é escrever, é a execução. Só que para você executar que um foguete vá para a Lua, você tem que tomar as decisões que permitam que o foguete vá para a Lua. E aí, a gestão de leituras e dos dados é imprescindível. E a preparação, o planejamento é muito importante. E muita gente confunde isso. Para fazer um Win10, você precisa de gestão das leituras e dos dados. Você precisa ler, mas não é ler tudo, como muitos acadêmicos hoje gastam energia e tempo, deixam de estar com a família, deixam de viver, às vezes, de dormir, sabe? Estão lá dormindo 4 horas da manhã por causa disso. Estão lendo coisas que são totalmente fora da promessa. E aí começa a desandar, né? Então, as leituras que você vai fazer. Depois eu vou falar dos dados, tá? Porque nem todo artigo depende de dados. Mas vamos lá, as leituras. Ler e registrar o que está relacionado à promessa. Então, você já definiu a modalidade de artigo, você já definiu a promessa. Agora você vai ler o que está relacionado à promessa. Se não está relacionado, está fora, você não vai ler. Ai, Felipe, mas seria muito bom para minha erudição. Eu não estou dando um curso de erudição aqui. Eu estou dando um curso para você escrever um artigo em até 10 horas de alta qualidade e alta retenção. Um artigo persuasivo para você publicar onde você quiser. O curso de erudição é com outra pessoa. Que eu nem sei quem é, mas deve ter algum curso de erudição por aí. Eu estou querendo fazer com que você publique um artigo de alta qualidade, para você ter o sim. E para isso, você tem que começar a ser seletivo nas suas leituras. E o critério para ser seletivo é você ter a sua promessa bem feita antes. Nos dados, a ideia é de você produzir e sistematizar o que está relacionado à promessa. Né? Por exemplo, tem muita gente que eu tenho a oportunidade de treinar que trabalha em laboratório, né? Então já roda as estatísticas antes, já faz a análise dos dados antes, né? Análise, já bota lá nas tabelinhas e tudo mais, e depois vai escrever. Faz os fluxogramas, faz quadro, faz o que quiser, roda a estatística e depois vai escrever. Tá claro? Então, quando a gente fala de leitura, você lê aquilo que está relacionado à promessa. Quando a gente fala de dado, é você produzir e sistematizar o que está relacionado à promessa. Você não vai inserir no seu artigo
dados que não se comunicam com a promessa, porque senão você está fugindo do tema, e seu artigo vai ter menos qualidade e menos retenção. Então, você vai organizar os seus dados à luz daquilo que está lá escrito na promessa, que você definiu para a sua promessa. Aí, Felipe, mas eu tenho tantos dados, porque minha tese de doutorado eu tenho quilos e quilos de dados. Está tudo bem. Provavelmente, nos artigos, você vai ter esses dados, você pode criar promessas, e essas promessas podem gerar artigos diferentes. Tá? E para minha tese, eu posso ter um promessão? Pode ter um promessão para a tese, que tem aquele monte de dado todo ao mesmo tempo. Promessão para a tese funciona. Por quê? Porque você não tem limitação de espaço. Agora, quando a gente está falando de artigo, você tem limitação de espaço, são temas de médio alcance ou de pequeno alcance, você tem que ser seletivo com os dados e os dados têm que pagar a promessa. Tá claro? Você pode fazer isso para uma sequência de artigos. Fica essa minha dica que é muito importante para você. Quando eu vou escrever artigo, eu não estou pensando só num artigo, eu estou pensando numa sequência. Por quê? Porque aí, se eu tenho já uma sequência pré-estabelecida de 5 promessas, eu vou destinar as minhas leituras e a minha produção de dados para essas 5 promessas. É como se eu tivesse como diz no Rio de Janeiro, o olho no peixe e outro no gato. Eu estou de olho nas minhas leituras e dados, mas também estou de olho nas minhas promessas. E aí, se eu tenho uma conexão entre essas promessas, isso faz com que a leitura para um artigo provavelmente ajude no artigo seguinte. Porque nem tudo que eu leio eu cito, né? Não faz sentido. Mas tudo que eu leio, se tem uma conexão temática e se essa gestão de leituras foi muito bem orquestrada desse jeito que eu estou te falando, o que acontece é que eu tenho a oportunidade de fazer muito melhor o meu segundo artigo, mais rápido e com mais retenção. E assim sucessivamente. Ou seja, eu te recomendo você jamais pensar num único artigo, que você pense numa sequência de 2, 3, 5. Eu gosto de trabalhar com 5, tá? Mas não é um número mágico, não. E isso vai fazer com que você tenha melhor economia de gestão de leituras e de dados e, ao mesmo tempo, mais qualidade e retenção nos seus artigos. Por que isso funciona? Porque você não lê demais. Você não fica lendo, sem sair do lugar. Como dizem por aí, devem ter colocado essa minhoquinha na sua cabeça. Para escrever, só ler. Vai lá, escrever sobre Covid, que é o tema. Tem nem promessa, vai escrever sobre Covid. Fica lendo aí. Você não sai do lugar. Então, o benefício é você não ler demais. Você passa a ter critério do que vai usar no seu texto, no seu artigo. Você passa a ter juízo crítico. Para mandar o foguete lá para o espaço, não precisa colocar, 50 vezes mais combustível. Eu não sei quantas vezes mais coloca combustível, tá? Mas não precisa ser 50 vezes mais necessariamente. Você bota mais, porque tem que ter uma margem aí de uma gordurinha. Mas você não coloca 50 vezes mais. E o que acontece é que, se você não tem a promessa clara, quanto que você vai saber de combustível colocar naquele foguete? A mesma coisa aqui. Se a sua promessa não está clara, como que você vai saber? O que é para ler, o que é para fichar, o que é para sistematizar? Você não perde tempo, você não perde energia, você fica bem, você dorme 8 horas por dia, você passa a conviver com sua família, passa a ficar nos grandes momentos, passa a ter qualidade de vida. Você evita essas viagens doidas que a gente às vezes faz na escrita acadêmica, você evita quebra-mola. Olha quanto, só tem benefício. Se você planeja melhor, você executa melhor, tá? Não quer dizer que planejamento resolve a execução, não. Por quê? Porque tem certas coisas de execução que você precisa resolver, que é o que você vai ver na próxima aula. Mas do ponto de vista de planejamento, se você planeja melhor, você vai executar muito melhor, provavelmente. E se você aplicar a aula 3, vai executar ainda melhor mesmo. Né? Você passa a ter mais oportunidade de escrita, porque você pensa numa sequência. Sabe a minha dica da sequência? Se você pensa em sequência, isso funciona muito, muito melhor. Vamos ver uma aplicação aqui. Leitura, o que você pode fazer? Você pode fazer fichamento. Tá? Você vai ver várias coisas na internet de fichamento. Várias coisas na internet. Mas eu te recomendo assim, já treinei mais de 5.000 pessoas em produção acadêmica. Né? E eu posso te garantir que o fichamento que melhor funciona é o fichamento que você copia e cola o trecho e salva lá num arquivinho chamado fichamento. Só quando você copiar e colar o trecho que você leu,
é importante você também separar autor, ano e página. Autor, ano e página. Porque sabe o que acontece? Tem gente que não separa autor, ano e página. E eu, quando eu comecei, eu só colocava o autor, eu não colocava ano e página. E aí, quando eu ia submeter o artigo, aparecia assim na norma da revista. Todas as citações têm que ter autoria, ano e página. Pá, vinha lágrima aqui. Vinha lágrima. Então, eu reparei muito cedo, né, que se eu só salvar o autor, não salvar o ano e a página, isso vai me trazer problema lá na frente. E você vai fazendo um banco de fichamentos. Adivinha? Isso vai ser o seu HD externo. E você, ó, só vai copiar e colar, tá? Não é para você reescrever a ideia do autor, não. Aqui na fase de fichamento, você só copia e cola. Lá na frente, quando você vai escrever seu artigo, você decide se isso vai ser uma citação direta ou indireta. Mas para o seu fichamento, é só copiar e colar. Por isso que funciona, talvez, com mais praticidade, se você estiver lendo do computador. Porque você já vai copiando e colando, né? Faz o Ctrl+C, Ctrl+V. Se você estiver lendo um livro físico, aí você tem que digitar o livro e tal, né? Apesar de hoje terem esses aplicativos que você tira uma foto e ele transforma em texto, mas aí ele te gera etapas adicionais, tá? E, ó, se você não faz fichamento, deixa eu te dizer uma coisa. Você está jogando seu tempo no lixo. Por quê? Eu estou cansado de ver acadêmicos que falam assim, Felipe, tá vendo aquela prateleira de livros ali? Aí eu falo, tô. Já li tudo. Aí eu pergunto, você fichou? Não. E fichar, li tudo. Aí eu aponto lá, ó, aquele livro ali, daquele autor, aquele livro amarelinho. Me conta os 5 argumentos principais que o autor fala no livro. O cara não sabe. Que ele não fichou. Fichamento é um HD externo. A minha memória não funciona. E a memória de muita gente não funciona. Ainda mais uma memória de coisas que eu li há 10 anos, há 15 anos. Então, se eu vou consumir aquilo, né, e eu não ficho, significa que eu não estou usando um HD externo para no futuro, se eu quiser rememorar aquele livro. Aí eu vou ter que ler o livro inteiro. Aí tem sempre um que fala assim, mas Felipe, apesar de eu não ter fichado, eu sublinhei o livro. Eu fiz até aquelas dobradinhas no livro. Então, sublinhei. Olha só, vai lá, quando você for escrever o artigo, você olhar para a sua estante de livros, vai lá achar o sublinhado que você precisa, para o seu argumento número 3, da subseção 1. Vai lá achar o argumento que você precisa. Você perde tempo do mesmo jeito. Eu concebo o sublinhado como uma estratégia de fixação de conteúdo, e não como uma estratégia de HD externo. Sublinhar ajuda para fixar. Agora, você não pode fugir de fichamento. Por quê? Se você foge de fichamento, se você não está fichando, significa que você não está fazendo um ativo cumulativo. Eu tenho 17 anos discutindo judicialização da saúde, mesmo tempo, 17 anos. Dei umas escapulidinhas em temas que eu estava afim na época e tal, mas assim, se você pegar o meu currículo, 90% é judicialização da saúde. Se eu não tivesse meus fichamentos estruturados, já era. O meu esforço ia ser muito grande. O meu esforço ia ser enorme. Entendeu? É como se eu fosse jogar uma partida de futebol e a cada partida de futebol eu tenho que costurar o uniforme, eu tenho que, colocar um número no uniforme, eu tenho que fazer lá tudo bonitinho no uniforme. Cara, não tem como o uniforme já está pronto. Entendeu? Então, fichamento é vida. E eu não conheço acadêmico que tem qualidade de vida sem ter fichamento. Esses são os que ficam até 4 horas da manhã. Esses são os que depois o cérebro inventa uma justificativa. Tipo assim, não, o artigo tem que demorar 6 meses mesmo. É claro, né? Ele está se enganando. O cérebro está criando uma justificativa para o fato dele estar jogando no lixo o seu próprio tempo. Então, o fichamento tem que ser aquele que é o mais simples possível, que você separa os trechos. E por que eu te recomendo fazer no computador? Porque o computador, né, por exemplo, o Word tem lá, localizar, e você busca palavra-chave e tudo mais. Faça o simples, tá? O simples é o poder. Às vezes você vê na internet modelo de fichamento. Aí, pô, modelo de fichamento, você fazer o fichamento demora 10 anos, entendeu? Não, é simplicidade. Se você não tiver esse HD externo, você está jogando tempo fora.
Fichamento bom é fichamento que funciona para você. Isso é muito bom de ser dito, né? É o que funciona para o seu momento, é o que funciona para o seu contexto. Agora, não ter fichamento, lamento, mas você não vai fazer múltiplos 1 em 10, porque você vai ter um esforço significativo para cada 1 em 10 você fazer uma gestão de leituras hercúlea dos seus dados, enfim, de gestão de tudo, né? E, ó, é só extrair o texto com a autoria, o ano e a data. Nada além disso. É o modelo mais simples. Depois você vai sofisticando, bota a corzinha para lá, corzinha para cá, mas começa pelo básico, pelo simples, agora. Beleza? E os dados, né? Nem todo artigo depende de dados, né? Então, como é que você vai trabalhar o dado? Você não vai trabalhar com fichamento, né? Mas nem todo artigo depende de dados. E os dados podem ser primários ou secundários. Primários são aqueles que você produz, e secundários são aqueles que você usa de terceiros. É óbvio que mencionando quem é que gerou aquele dado, quem é que produziu aquele dado. Pode ser até um terceiro, uma instituição, tipo o IBGE, o IPEA, a Organização Mundial de Saúde, seja lá o que for, né? E nos dados, o teu esforço prévio não é de fichar, é de analisar os dados e de escolher a melhor maneira de apresentá-los dentro daquela subseção, dentro do argumento 3 da subseção. Então, o seu processo decisório de dados é no sentido de que os dados eles vão servir a argumentos. Então, você vai brincando de bloquinhos. Esse dado aqui vai entrar ali, aquele dado ali vai entrar ali, aquele dado ali vai entrar lá, né? E aí você brinca de bloquinhos. Benefícios de você fazer essa gestão. Para de procrastinar total. Você tem eficiência. Gente, ó, é incrível o bem que se faz quando você dorme bem, quando você come bem, quando você está com a sua família, quando você tem os resultados que o Index te proporciona. É incrível. Você não se perde com múltiplas tarefas, porque você tem exatamente ali a clareza do que você vai ler, quais dados você vai separar. Você cumpre os prazos e tarefas. Você tem, de fato, sensação de progressão, e o teu cérebro precisa disso, de sensação de progressão. Tem uns hormônios aí que eu não sei quais são, né? Dopamina, serotonina, eu não sei qual é esse nina aí que o teu cérebro, ele sente que está progredindo. Né? Coisa que se você fizer no modelo tradicional, que é o modelo de sentar e sair escrevendo lá o que vier na cabeça, o teu cérebro ele trava, porque ele não vê progressão. E aumenta a qualidade e a retenção do texto, absurdamente, porque você escolhe somente leituras e dados que pagam promessa. E você pagando promessa, você tem aumento de qualidade e de retenção. Exemplo, o que aconteceu com Emerson. Emerson é da pedagogia e da educação física. E ele fez um estudo de caso, né? Foi uma comunicação de pesquisa incrível, incrível. E ele basicamente fez a gestão de leituras, a gestão dos seus dados, muito arrumadinho, muito fechadinho, organizou com a promessa, escolheu a roupa certa do artigo e chegou lá, né? E aconteceu também com a Vanessa que é da odontologia, né, e é doutora em saúde coletiva, fez a mesmíssima coisa, inclusive publicou o artigo em 10 dela em revista A1, para quem não sabe, de repente não tem gente que não é do Brasil, né? A1 é a revista melhor ranqueada no Brasil. Então, para você ver que funciona para todo mundo e vai funcionar para você. Observa, mais uma vez, não importa a área, não importa a titulação, não importa se a pessoa tem muito tempo ou pouco tempo, não importa orientador, vinculação institucional, experiência acadêmica, não importa se você tem pesquisa ou não tem pesquisa, depende do quê? Se você decidir a modalidade de artigo, a promessa e a gestão de leituras e dos dados. Só depende você decidir aplicar observando a modalidade de artigo e a promessa. O que você vai ler, quais dados você vai separar, observando a modalidade de artigo e a promessa. Viu? Tá claro? São os grandes pilares do método em 10. São as grandes decisões de planejamento. Você ainda tem execução na aula 3, tá? Mas são as grandes decisões de planejamento. E você deve ter reparado que esses pilares funcionam para qualquer pessoa, em qualquer situação. E quando você domina esses pilares, você consegue não somente fazer um em 10, mas mais importante do que alcançar um em 10 são os benefícios que ele traz, são os efeitos colaterais do em 10. Você vence a página em branco do Word, você ganha muito mais tempo, você passa a ter controle de qualidade do seu texto, você passa a não precisar mais de ajuda para escrever, sabe? Você assume as rédeas do negócio, sabe? Segurança, autonomia, né? Você ganha qualidade de vida.
para conviver com as pessoas, para dormir direito, para cuidar da tua saúde. Você conquista seus objetivos acadêmicos. Você passa até a ter mais oportunidade acadêmica, porque é natural que o seu currículo aumente, as suas oportunidades então vão aumentar também. Você passa a ter até mais convite, tá? E foi o que aconteceu com essa galera aqui, olha só. Eu, como acadêmica, eu me sentia já sem mais chance. Até porque, assim, você vai passando a idade, vai chegando, assim, uma certa demanda, você vai perdendo um pouco. E eu disse, bom, eu acho que minha chance de escrever um dia, eu acho que já encerrou, eu nunca mais vou conseguir escrever, porque como que eu vou chegar na academia? Se eu não escrevo, eu preciso escrever para chegar na academia, só escrevo quando chega na academia. E como é que eu vou chegar? E daí eu tinha essa autoestima baixa. Mas a partir do momento que eu fiz, né, que eu peguei, que eu comecei, já fiz dois textos, 2 artigos depois que eu fiz o 1 e 10. Já consegui escrever. Então, isso me deixou motivada, me trouxe essa possibilidade que eu posso escrever, que eu posso produzir textos, que eu tenho essa condição como professora de compartilhar meus conhecimentos com outros professores. Me sinto hoje muito mais segura, muito mais preparada. Eu sei que eu tenho capacidade hoje de escrever uma ideia, né? Se eu tiver que fazer uma pesquisa hoje, eu sei como estruturá-la, eu sei como desenvolvê-la. Então, assim, eu me sinto muito mais confiante. Porque vai simplificando de uma maneira e vai ficando, não é assim, simplificando exatamente mais fácil, mas é um simplificando que você vai fazendo relaxado. Não é sob pressão que você faz, sabe? É um processo gostoso de fazer. Quando você vê que tá fluindo, você fica... No meu caso, que não gosto de escrever ainda, tô assim nesse processo de luta e de que... Ai, não ia conseguir. Quando eu vi o artigo ali pronto, eu falei, nossa, gente, saiu. Tem umas situações na nossa vida que a gente fala assim, o que já era bom ficou ainda melhor. E esse é exatamente o caso. Até o momento, você viu que eu falei muito sobre o 1 em 10, focado em artigo científico, mas a gente tem uma boa notícia aqui. O 1 em 10 ajuda muito mais do que escrever e publicar artigos científicos. É para qualquer texto acadêmico e também te ajuda a alcançar conquistas incríveis. Olha só, o que já era bom ficou ainda melhor. A Alessandra Campos, por exemplo, foi mediar uma mesa num dos principais eventos, e inclusive ministrou um minicurso desse evento, um dos principais de educação, ela é da pedagogia. A Clarice e a Mariana publicaram seu artigo num capítulo de livro, inclusive depois organizaram seu próprio livro, usando justamente o método em 10. A Claudinha, que na semana do aniversário dela organizou um evento, inclusive me convidou para dar uma palestra lá. E olha só que legal você ter essa habilidade de organizar eventos, congregar pessoas da sua área do conhecimento, até para você construir sua autoridade com essas pessoas. A Kate, que é da educação física, ela fez o em 10, depois que ela fez o em 10, ela lançou um curso online de ciência com karatê, para justamente ajudar os esportistas do karatê a usarem a ciência para melhorarem seu desempenho. Incrível, né? O Luiz Carlos, que é da administração, ele simplesmente internacionalizou a sua vida. Foi para o México, desenvolveu um monte de projetos na Espanha, publicou coletânea, palestrou em evento, fez blog e publicou um monte de coisa. Olha que massa isso, olha quanto que ele ganha em termos de autoridade acadêmica. A Luciane, que é da engenharia civil, ela lançou um podcast sobre concreto, é isso aí. Eu nunca soube que concreto ia render tanto assunto, e rende muito assunto. Ela lançou um podcast depois que ela fez um em 10. A Fabi Durães, ela foi aprovada no doutorado em educação, segundo ela, o mais disputado da história da USP. E ela chegou lá, foi aprovada em primeiro lugar, depois fez um em 10. A Júlia também teve aprovação em segundo lugar no mestrado em letras. O Leon foi aprovado no doutorado em sustentabilidade lá em Portugal, em Lisboa. Incrível isso. O Leon, que já vinha de 2 reprovações, e aí, quando ele conhece o método em 10, ele vai lá
que consegue aprovação. Rosemary, aprovação em 2 doutorados, inclusive com bolsa. Olha que incrível isso. Rosemary, que é da Odonto, e ela poder escolher onde ela vai estudar e ainda ser paga para isso. É incrível, você ser pago para estudar. Rosemary, que fez múltiplos 1 em 10. A Leila, que também fez 1 em 10, foi aprovada em 2 mestrados e também foi paga para estudar, recebeu bolsa para isso. Ela é de Direito e Letras. A Solange, que organizou uma edição especial numa revista incrível da área dela de Ciências Ambientais, de Sustentabilidade e Planejamento do Território. Ela que tem a formação em Ciências Biológicas. A Débora, que tem doutorado em História, né? Ela é da área da História, organizou um livro sobre mulheres fazendo história, da invisibilidade ao protagonismo. Olha quanto que isso te traz de ativo, né? Quanto que isso te traz de benefício. A Susan escreveu a dissertação dela inteira usando 1 em 10. E é óbvio, foi aprovada. Olha que legal. Muito, muito, muito interessante. E agora está se candidatando ao doutorado. E você pode ver centenas de conquistas, é porque eu não quero alongar aqui, centenas de conquistas nesse livro. Resultados falam por si. Essas pessoas com mais idade, com menos idade, com mais experiência, menos experiência, graduandos, doutores, todas as áreas do conhecimento, celebrando suas conquistas, porque usaram um método que funciona. E ele também é possível para você. Essa é a boa notícia. O que já era bom ficou ainda melhor. Você passa a ter benefícios que talvez você nem tivesse pensado ainda, né? Olha que legal. Principalmente por quê? Porque você tem mais clareza, você tem menos mistério. Você fica imparável. Você faz 1 em 10, mesmo sem experiência, mesmo sem tema, sem pesquisa. Olha que incrível isso. E por que você faz? Porque você sabe o que importa. Você sabe decidir exatamente qual parafuso apertar. Você tem o controle de todo o processo decisório do seu artigo. E você se livra dessas minhoquinhas que colocaram na tua cabeça. Você pode mesmo. E o conhecimento a fundo desses pilares vai facilitar a sua vida para você começar o artigo e receber a aprovação na revista, na editora, no evento que você escolher. E tudo isso que eu estou te passando aqui é a base do meu programa de produção acadêmica, né? Lá, cada um desses pilares é explorado ainda mais, e eu acompanho diariamente cada pessoa, de graduando a doutor, na sua jornada rumo a 1 em 10 e muito mais, né? O programa é muito maior do que 1 em 10. Lá eu tenho tempo, inclusive, para entrar em detalhes de cada um desses pilares, e eu posso ter um acompanhamento contigo, né, diário, pegar na tua mão, ler a tua promessa, ver como é que está teu fichamento, poder, né, ter essa proximidade para eu te conhecer melhor e te ajudar nos mínimos detalhes aí. E não só para artigo, né, para te ajudar no teu TCC, na tua dissertação, na sua tese, no seu projeto de pesquisa, enfim, qualquer texto acadêmico que você tenha, né? Eu posso te trazer muito mais feedback, né? E você, então, ter muito mais retorno, que isso importa bastante aí nesse mundo acadêmico cada vez mais competitivo, né? E cada vez mais pessoas hiperqualificadas estão aí destravando a sua escrita acadêmica. Mas não é sobre o PPA, né, o Programa de Produção Acadêmica, que eu quero falar agora contigo não, tá? Vamos deixar isso para um outro momento aí. Eu estou focado em te dar o máximo de valor agora, para você ver que é possível para você nunca mais ser vencido pela página em branco do Word. Bora revisar? Ó, o que você aprendeu hoje? Os 3 pilares do 1 em 10. Modalidade de artigo, promessa, gestão da leitura e dos dados. Você aprendeu um jeito poderosíssimo de escrever mais e melhores artigos. Artigos de qualidade, com retenção e tudo que envolve a fase de planejamento desses artigos. E a sua escrita acadêmica vai ser totalmente diferente se você implementar isso que você aprendeu hoje. E na próxima aula, então, ainda mais. Vamos falar da próxima aula? Na próxima aula, você vai aprender a espinha dorsal para você escrever excelentes artigos, mesmo sem tempo. Porque eu sei que você é uma pessoa sem tempo. E por que eu sei isso? Porque eu também sou. E a torcida do Flamengo inteira é. E se você se considera uma pessoa ocupada, sem tempo, você vai aprender a fabricar tempo para você cuidar da sua qualidade de vida e ainda estar com a produção acadêmica em dia. A sua escrita acadêmica vai ser totalmente diferente
e você vai assim ter muito mais segurança para aproveitar o seu tempo, o seu momento, sem você abdicar de nenhuma outra atividade da sua vida. Pelo contrário, o que você vai aprender na aula que vem ainda vai te ajudar em outras partes da sua vida. E você ainda vai saber o seguinte, eu vou liberar um quiz na aula que vem, e o quiz vai versar sobre as 3 aulas, tudo que eu falei nas 3 aulas, e se você responder esse quiz, você vai poder concorrer a um presente que vale mais de R$10.000. Por enquanto, é surpresa esse presente, eu vou falar na próxima aula, mas só vai poder se candidatar a esse presente se você, de fato, estiver comparecendo às aulas, estiver anotando essas coisas, aplicando o conteúdo, porque é um quiz prático, né? E eu vou te ensinar na aula 3, então, eu vou te explicar na aula 3 como que você vai poder ganhar esse presente de mais de R$10.000. Beleza? Então, fica ligado, mas o que você precisa fazer até lá? Então vamos lá, alguns avisos importantes. Primeiro, envie suas dúvidas na comunidade do Facebook e me diz qual é a maior sacada que você teve dessa aula. Eu estou respondendo todas as dúvidas. O meu objetivo aqui é que você saia desse evento muito mais preparado para pavimentar o seu caminho rumo a 1 em 10. Então eu estou lá o tempo inteiro respondendo suas dúvidas. Segunda coisa que você precisa fazer é baixar o material desse evento lá no seu e-mail, no grupo de WhatsApp. É muito importante você estar no grupo do WhatsApp, porque lá você tem a segurança de que você vai receber tudo, inclusive avisos especiais, coisas novas aí que eu vou criar. Enfim, é o lugar onde as coisas acontecem. Então, fica ligado no e-mail, mas também fica ligado no WhatsApp. Terceiro, você já recebeu o material do nosso encontro, que é o livro do 1 em 10. Então, aproveita para aprofundar seus estudos no livro. Especialmente naquela parte, quais foram as dificuldades que as pessoas passaram? O que elas fizeram para superar? É muito legal você aprender com a experiência do outro. Às vezes a gente vê, né, certas coisas com teorias completamente abstratas que não necessariamente funcionam para você. E ali você extrai o que funciona para você, porque você tira da experiência. Mais uma coisa, quarta coisa que você tem que fazer, chama outras pessoas, ainda dá tempo de outras pessoas comprometidas com a sua escrita acadêmica, com a sua carreira acadêmica, às vezes pessoas que estão aí batendo cabeça com alguma dificuldade, delas aprenderem com esse conteúdo. Então, chama essa galera para cá. E por último, tira o print, compartilha nos stories, marca Produção Acadêmica. É uma maneira de você fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas e você, de alguma maneira, vai estar ajudando alguém, vai estar praticando a dádiva. Então, podemos combinar assim? Isso. Tá claro? Fechou, então? Antes de me despedir, eu quero deixar você com 4 pessoas que alcançaram 1 em 10 e usaram exatamente os 3 pilares que você conheceu hoje relacionados ao planejamento no 1 em 10. A Stephanie, que é das Ciências Biológicas e mestrando em Ensino de Ciências, a Luciane, que é engenheira civil, inclusive com doutorado em engenharia civil, a Laelma, que é pedagoga e mestranda em pedagogia, e a Aline, que é química e mestre em processos socioeducativos e práticas escolares. Então, dá uma olhada no que elas têm para dizer para vocês e a gente se vê na aula 3. Não deixe acumular, faça exercício. E até lá. Primeiro que os artigos que eu escrevia antes, né, do método, antes do PPA, eu levava, assim, 2 meses, 3 meses para concluir. Porque o que acontecia? Como eu não me planejava, como eu não me organizava, porque o método ele é todo pautado na organização, né, no planejamento, eu chegava na metade do artigo e resolvia mudar alguma coisa. Aí voltava, mudava tudo. Aí começava a escrever, barará, barará, chegava na metade, puxa vida, fugi da pergunta, fugi do tema, volta tudo. Então isso é muito cansativo, isso era muito cansativo, muito maçante, essa falta de planejamento da organização, que aí você começa a escrever, chega lá, você desviou totalmente a rota, desviou totalmente do assunto, volta, então isso era muito cansativo, fazia assim, eu gastar um tempo horroroso, só nesse planejamento essa falta de planejamento, né? E começar a escrever, volta, retorna, então é como se nós não tivéssemos, né, como você falou, GPS, né? Tô dirigindo, poxa vida, cheguei num lugar, puxa, é lá do outro lado da cidade, volta tudo.
o GPS do 1 e 10, ele conversa com o teu cérebro, ele vai te preparando. Então, quando eu digo assim, que eu escrevia os tópicos, e eu escrevia aquela etapa, e eu ficava remoendo aquilo na minha mente, né, até o outro dia, eu ficava conversando, aquela organização nas ideias. Isso para quem não tem foco, para quem tem milhões de coisas para fazer, para quem está assim naquela frustração de não ter conseguido fazer as coisas, quando você entrega uma tarefa, tipo assim, faça os tópicos, você faz os tópicos, você fica, fiz os tópicos, legal, amanhã eu vou fazer isso, eu ficava, isso faz a pessoa que não tem foco, que tem dificuldade de se concentrar, que faz 1001 tarefas ao mesmo tempo, quando ela vê, ela já escreveu. E aí, depois do resumo, tenho quatro artigos, 2 produzidos individualmente e 2 em parcerias. Muito lindo também, os 2 também já foram apresentados no evento, já saíram publicados no livro, lindo também. E 2 palestras também que foram apresentadas no evento, no InterDH e no Conicub, que assim... Foram 2 desafios, mas graças a Deus eu consegui. Ai, foi ótimo as 2 palestras. Também sobre educação e voltado para educação infantil, foi linda. As 2 palestras foram assim, muito legais. E o blog, a blog em parceria com as amigas, Alda, Aparecida, Aline, Ivanice e Roselita, o Didática na Prática. Assim, né, nós já tivemos a oportunidade de falar aqui dele, mas conquista lindíssima por meio dessa parceria dadivosa que nós fizemos com o PPA. Terminei o meu TCC da pós-graduação, que terminei recentemente, depois que eu entrei no PPA, porque eu terminei recentemente uma pós-graduação. Então, eu já estava, né, no clima de escrever, então concluí, fiz meu TCC, meu artigo da pós. O currículo, que assim, nossa, o currículo eu nem imaginava. O meu currículo agora está com tanto de páginas, com tanto de coisas que eu nem sabia que era possível, que deveria estar no currículo. Então, meu currículo está com páginas, assim, bem robusto, meu currículo está bem robusto. E, se Deus quiser, eu vou passar no mestrado. Eu estou em um processo que está acontecendo, então ele está na segunda fase. Então, é o próximo passo. Então, assim, são muitas conquistas. Graças a Deus, graças ao PPA, graças ao professor, ao ensinamento do professor Felipe, de todos os colegas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, antes de me apresentar e continuar, eu gostaria de colocar uma questão que eu refleti muito. Quem nunca se sentiu perdido, empacado, sem saber o que vamos tomar, aquela sensação de que está estagnado, procrastinando na vida, na carreira, profissionalmente, por aí vai? Pois bem, me chamo Aline Taimara, sou de Barroso, Minas Gerais, formada em Química, mestre em Educação e aspirante a doutora. Tenho experiência como professora no ensino médio. E é exatamente essa sensação que eu senti com relação à minha carreira acadêmica, na questão do desenvolvimento, produção, currículo, enfim, antes de conhecer o Felipe, e foi na busca por ingressar no programa de doutorado que eu o conheci, né? Eu precisava me preparar, enriquecer meu currículo urgentemente, aprender a escrever artigos, e o Felipe, ele meio que caiu na minha vida literalmente como um anjo enviado dos céus, sabe? Eu vou ser bem sincera, assim, eu tive certa resistência em acreditar na proposta. No mundo acadêmico a gente acostuma a ver muitas barreiras, limitações que colocam na nossa cabeça, e daí chega um cara prometendo, falando que é possível, a gente logo pensa, será que é balela, só querendo ganhar dinheiro? Porque a gente vê muito charlatanismo, né? E acaba pensando isso mesmo, não tem jeito. E aí entra outro empecilho também, que era a questão financeira. Se seria muito dinheiro para investir, né, assim de cara, e ainda mais nas condições que estavam, sem contrato ainda para dar aula, e junto à pandemia, que mexe com o psicológico, é crise, enfim, muita coisa vem, né, para poder atrasar a gente, bloquear, nos impedir de alcançar nossos objetivos e vencer. Mas como eu sou meio teimosa, eu gosto de pagar para ver, conhecendo o Felipe melhor, vendo verdade nele, sabedoria, segurança no que transmite, generosidade, vendo os resultados também, né, como ele ajudava sem nada em troca, e pensei, bom, vou dar um voto de confiança para esse cara. Se ele já passa, assim, já ajuda com tanto conteúdo, e agora eu estou descobrindo que o voto que eu dei foi a mim mesmo, que o programa é de um valor inestimável, e o método que funciona, fica tudo muito mais fácil. Às vezes o que a gente precisa mesmo é de um rumo certo, né? E com isso eu vi que eu posso ir lá e fazer acontecer. A partir daí, então, o Felipe passou a fazer parte da minha rotina, do meu dia a dia, com as aulas, mentorias, ouvindo podcasts, dicas, conselhos,
porque ele é assim, é atencioso, é dedicado, criativo. Em relação às conquistas, eu posso afirmar que são diversas. Eu não tinha assim, nada de tão relevante no currículo, né, de produção. Publicação tinha apenas uma que eu fiz com a autoria com o meu orientador. E assim, foi um investimento excepcional que eu fiz. Ele nos incentiva, promove maratonas, dá muitos bônus, já deu para presentes também. E sempre conteúdo direcionado a ajudar, sempre disposto a ouvir. Poxa, não tem como não progredir. Né? Além do que nos proporciona, né, como pessoa, o seu incentivo, também participar da comunidade, que é uma família de dadivosas, conhecer pessoas incríveis, supre aquela sensação ruim de que somos os únicos a ter problemas e estamos sozinhos nessa. E proporciona a sensação maravilhosa que é dar e receber. O quão incrível é perceber que nosso progresso ocorre, que nós somos capazes, que o céu passa a ser o limite. E de quebra, a gente ainda conquista, né, o que ele promete, de fato, aquilo que precisamos na nossa carreira também. Eu que antes custava vencer a página em branco do Word, escrevi 3 artigos já, sendo 2 deles o famoso 1 e 10, né, visto que eu sou da segunda turma. Fiz parcerias de vozes, o fruto de uma delas é a criação de um blog educacional, muito bacana, didática na prática, juntamente com 5 mulheres incríveis também do PPA. Já rendeu uma entrevista, inclusive, também. Participei de 2 eventos, Conipub InterDH, com apresentação de trabalho e publicação de livro impresso. Retomei as atividades participando do grupo de pesquisa do programa de pós-graduação da UFSJ, o que me estimulou muito também a começar a produzir conteúdo no meu perfil pessoal do Instagram. E o que está me ajudando bastante, sabe, no meu desenvolvimento também. Isso sem falar das coisas que ainda estão por vir. Muitos projetos aí. Me ajudou muito na questão da escrita, gestão de tempo, organização, escrever mais rápido e com qualidade. Quem diria, né? O método ágil é fenomenal.